Imagine por um instante que você acabou de se tornar rainha. Os sinos ecoam por toda a cidade. O povo a aclamava enquanto você caminhava em direção ao altar. E agora, você usa uma coroa de ouro que pesa mais do que os seus sonhos de infância. Mas aqui começa a parte que os contos de fadas jamais lhe contaram. Ser a esposa de um rei não era um final feliz. Era o início de um pesadelo dourado, que poderia terminar com a sua cabeça rolando pelo chão do castelo. Bem-vindos ao mundo real das esposas da realeza, onde, até que a morte nos separe, não era uma promessa romântica, mas uma ameaça bastante literal. Hoje, vamos descobrir a verdade brutal sobre o que realmente significava ser a mulher mais poderosa do reino, e por que aquela coroa que você tanto desejava poderia se transformar na sua sentença de morte. Prepare-se para adentrar os corredores mais sombrios da história real, onde o amor era um luxo que poucas podiam pagar, e a sobrevivência era uma arte que todas precisavam dominar. Se você acreditava que ser rainha era sinônimo de poder e privilégio, garanto que, após esta história, você nunca mais verá um conto de princesas da mesma forma. Ajude esse pequeno canal a crescer e alcançar mais curiosos, deixando o seu like e se inscrevendo. Vamos falar primeiro de algo que vai gelar o seu sangue. As esposas reais eram literalmente mercadorias humanas coroadas. Desde o momento em que você nascia como princesa, seu destino estava selado. Não importava se você tinha 5 ou 15 anos. Seu pai já estava negociando seu preço no mercado matrimonial internacional. E quando digo preço, não estou falando metaforicamente. Considere o caso de Margarida de Anjou, que foi prometida em casamento ao rei Henrique VI da Inglaterra quando tinha apenas 6 anos. Seu pai, René de Anjou, a vendeu em troca de uma aliança política que sequer foi cumprida. A pequena Margarida cresceu sabendo que seu único valor era seu útero e sua capacidade de gerar herdeiros homens. Mas aqui vem o que é verdadeiramente assustador. Quando finalmente chegou à Inglaterra para se casar, descobriu que seu marido era mentalmente instável e que ela teria que governar um reino em guerra civil enquanto fingia que tudo estava bem. Se você está chocado com isso, prepare-se, porque estamos apenas começando. As negociações de casamento para as princesas incluíam cláusulas que fariam um contrato de escravidão parecer generoso. Os pais especificavam tudo, desde quantos filhos ela deveria ter, até o que aconteceria com ela se não cumprisse suas obrigações reprodutivas. E se você acha que estou exagerando, deixe-me contar sobre o tratado matrimonial de Catarina de Aragão. Quando Catarina foi prometida ao príncipe Arthur da Inglaterra, o contrato especificava que se ela não produzisse um herdeiro homem nos primeiros 3 anos, poderia ser devolvida à Espanha como mercadoria defeituosa. Imagine o terror daquela jovem de 15 anos, sabendo que seu valor como pessoa dependia inteiramente de sua capacidade reprodutiva. E aqui está a ironia mais cruel. Quando Arthur morreu e ela se casou com seu irmão, Henrique VIII, sua incapacidade de lhe dar um filho homem se tornou a desculpa perfeita para que ele a destruísse completamente. Mas a venda de princesas era apenas o primeiro ato desta tragédia. Uma vez que você chegava ao seu novo reino, a verdadeira tortura psicológica começava. E se você pensa que ser rainha significava ter poder, deixe-me mostrar o quão enganado você está. Uma vez coroada, a esposa real se tornava uma prisioneira dourada sob vigilância constante. Cada movimento era monitorado, cada palavra era relatada, e cada decisão tinha que ser aprovada pelo rei ou por seu conselho. As rainhas não tinham direito à privacidade, a ponto de até suas funções corporais mais íntimas serem supervisionadas por uma corte de damas que se reportavam diretamente ao rei. Maria Stuart da Escócia viveu este pesadelo em carne e osso. Quando se casou com seu primo, Lord Darnley, descobriu que seu marido havia instalado espiões em cada canto do seu castelo. Ela não podia falar com ninguém sem que ele soubesse, não podia receber cartas sem que ele as lesse primeiro, e não podia tomar decisões sobre seu próprio reino sem a permissão dele. O nível de controle era tão extremo que Darnley chegou ao ponto de assassinar o secretário pessoal dela, David Rizzio, na sua frente,
simplesmente porque suspeitava que eles tinham uma relação próxima demais. Mas aqui vem a parte mais perversa. Quando Maria finalmente se cansou desse tratamento e começou a procurar uma forma de se libertar, foi acusada de traição por seu próprio marido. A mesma mulher que supostamente tinha poder absoluto sobre a Escócia não podia sequer decidir com quem falar em seu próprio palácio. E se você pensa que isso era uma exceção, deixe-me falar sobre o sistema de damas de companhia, que na realidade era um elaborado sistema de espionagem. Essas mulheres, que supostamente estavam ali para servir e acompanhar a rainha, eram, na verdade, informantes pagas pelo rei para relatar cada detalhe da vida privada de sua esposa. Elas conheciam seus ciclos menstruais, seus estados de humor, suas conversas privadas e até seus sonhos, porque dormiam no mesmo quarto que ela. Catarina de Médici experimentou isso de forma brutal quando se casou com Henrique II da França. Suas damas de companhia reportavam diretamente a Diana de Poitiers, a amante oficial do rei, que usava essa informação para humilhar publicamente Catarina. Imagine a tortura psicológica de saber que até suas lágrimas privadas se convertiam em piadas para o entretenimento da corte. Mas o controle psicológico era apenas o aperitivo. O prato principal era a violência física, normalizada como disciplina conjugal. E quando digo violência, não estou falando de bofetadas ocasionais. Estou falando de espancamentos sistemáticos que deixavam as rainhas com ossos quebrados, dentes perdidos e cicatrizes que duravam a vida inteira. Henrique VIII não apenas decapitou 2 de suas esposas, ele torturou fisicamente todas elas. Ana Bolena chegou à corte com feridas nos braços que ela tentava cobrir com mangas compridas, resultado das sessões de correção que Henrique considerava necessárias para manter sua esposa na linha. Catarina Howard, sua 5ª esposa, chegou à sua execução com marcas de golpes tão severas que os carrascos sentiram pena dela. Mas aqui vem o que vai revirar seu estômago. Esses espancamentos não eram secretos, eram conhecidos por toda a corte e eram até vistos como um sinal de que o rei estava educando sua esposa apropriadamente. Os cortesãos chegavam ao ponto de parabenizar o rei por manter a disciplina doméstica, como se espancar uma mulher até deixá-la inconsciente fosse uma habilidade administrativa. Ivan, o Terrível, da Rússia, levou isso a um nível completamente novo. Ele não apenas espancava suas esposas, ele as torturava de formas que fariam os interrogadores modernos empalidecer. Sua primeira esposa, Anastácia Romanovna, morreu oficialmente de doença, mas os registros médicos da época mostram múltiplas fraturas consistentes com tortura sistemática. Sua segunda esposa, Maria Temryukovna, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento, mas Ivan declarou que tinha sido um acidente durante um momento de paixão. O mais assustador é que quando as esposas tentavam se defender ou procurar ajuda, eram acusadas de traição. Na mentalidade medieval, uma esposa que resistia aos golpes de seu marido estava desafiando a ordem divina, e desafiar a ordem divina era heresia, e a heresia era punida com a morte. Agora, falemos de algo que fará tudo o que foi dito antes parecer uma brincadeira de criança. O terror constante da gravidez. Porque para uma rainha, engravidar não era uma bênção. Era uma roleta russa biológica, onde as chances de sobrevivência eram aterradoras. As rainhas viviam em terror constante, porque sabiam que cada gravidez poderia ser a última. As taxas de mortalidade durante o parto para as mulheres da realeza eram brutalmente altas. Não porque fossem pobres, mas porque os médicos reais eram charlatães com títulos elegantes que praticavam a medicina como se fosse bruxaria. Joanna Seymour, a terceira esposa de Henrique VIII, nos dá o exemplo perfeito deste pesadelo médico. Quando ela entrou em trabalho de parto, os médicos reais decidiram que era mais importante salvar o bebê do que a mãe. Eles literalmente a cortaram viva, sem anestesia, para extrair o futuro Eduardo VI. Joana sobreviveu ao parto, mas morreu 12 dias depois por infecção, gritando de dor, enquanto os médicos celebravam ter salvo o herdeiro homem. Mas aqui vem o que vai fazer você questionar toda a sua fé na humanidade.
Isso não foi um acidente médico, foi uma decisão calculada. Henrique VIII havia ordenado especificamente a seus médicos que, se tivessem que escolher entre salvar sua esposa ou seu filho, escolhessem o filho. Joanna Seymour foi literalmente sacrificada no altar da sucessão masculina. E se você acha que isso foi uma exceção, deixe-me contar sobre o protocolo oficial para partos reais. Os médicos tinham instrumentos especificamente projetados para extrair o herdeiro, preservando a linha sucessória, que é uma forma elegante de dizer ferramentas para despedaçar a mãe, se necessário. Esses instrumentos incluíam ganchos, facas curvas e pinças que eram usadas para literalmente desmontar a mulher por dentro se o bebê não pudesse nascer naturalmente. Maria de Médici, esposa de Henrique IV da França, sobreviveu a 6 partos, mas cada um a deixou mais destroçada que o anterior. Os registros médicos mostram que, em sua 5ª gravidez, ela já havia perdido a capacidade de andar sem ajuda, devido aos danos internos causados pelos partos anteriores. Seu 6º parto a deixou parcialmente paralisada, mas foi considerado um sucesso porque produziu outro filho homem. Mas a verdadeira crueldade não terminava com o parto. Se uma rainha não pudesse produzir filhos homens, era considerada defeituosa e podia ser substituída, divorciada, exilada ou executada. E se ela pudesse produzir filhos, mas perdesse algum, era culpada por não cuidar adequadamente da linha sucessória. Ana de Cleves, a 4ª esposa de Henrique VIII, foi a única que escapou desse pesadelo, mas apenas porque Henrique a considerou tão feia que não quis se deitar com ela. Ironicamente, ser considerada inapta para essa reprodução a salvou da tortura reprodutiva que destruiu todas as outras. Chegamos agora à parte mais assustadora de toda esta história: as execuções públicas de rainhas. Porque quando um rei decidia que sua esposa havia falhado em suas obrigações, ele não se contentava simplesmente com o divórcio. Ele tinha que fazer um espetáculo público de sua destruição para enviar uma mensagem clara a todas as mulheres do reino sobre o que acontecia quando você desafiava seu marido. A execução de Ana Bolena, em 1536, não foi apenas um assassinato. Foi um teatro de terror cuidadosamente orquestrado. Henrique VIII não queria apenas matá-la, ele queria humilhá-la, destruí-la psicologicamente e transformá-la em uma advertência viva para todas as mulheres que pensassem que poderiam desafiar o poder masculino. As acusações contra Ana eram tão ridículas que até os juízes da época sabiam que eram falsas. Adultério com 5 homens diferentes, incluindo seu próprio irmão, traição e bruxaria. Mas a verdade é que Ana havia cometido o crime imperdoável de não dar a Henrique o filho homem que ele queria e, pior ainda, teve a audácia de discutir com ele publicamente. Mas aqui vem o que vai partir seu coração. Ana sabia que ia morrer semanas antes de sua execução. Henrique havia começado a cortejar Joanna Seymour abertamente e Ana entendeu que seu tempo havia acabado. Ela passou suas últimas semanas escrevendo cartas para sua filha, Isabel, suplicando para que ela nunca se rebelasse contra os homens, que sempre fosse obediente, que nunca cometesse os mesmos erros que sua mãe. No dia de sua execução, Ana foi forçada a caminhar até o cadafalso vestida de cinza, a cor do luto, enquanto a multidão a insultava e gritava, bruxa e prostituta. Mas aqui está o detalhe mais cruel. Antes de morrer, ela foi obrigada a fazer um discurso elogiando Henrique como o rei mais nobre e gentil que já existiu. Imagine a tortura psicológica de ter que louvar publicamente o homem que está te assassinando. Catarina Howard, a 5ª esposa de Henrique, sofreu uma humilhação ainda pior. Quando foi presa por suposto adultério, tinha apenas 19 anos e havia sido estuprada sistematicamente por cortesãos mais velhos desde criança. Mas em vez de ser vista como vítima, foi apresentada como uma sedutora que havia corrompido homens inocentes. Sua execução foi especialmente brutal, porque Henrique havia mudado a lei especificamente para poder executar esposas defeituosas. Catarina foi levada ao cadafalso em uma maca porque estava tão aterrorizada que não conseguia andar. Suas últimas palavras foram: rogo pela alma do rei, meu marido,
palavras que ela foi forçada a memorizar sob ameaça de tortura adicional. Mas nem todos os assassinatos de rainhas foram tão públicos. Muitas foram envenenadas, acidentalmente afogadas ou simplesmente desapareceram misteriosamente. Maria Stuart da Escócia passou 18 anos prisioneira de sua prima, Isabel I, antes de ser finalmente executada. Mas os 18 anos de prisão foram uma tortura psicológica projetada para quebrá-la mentalmente antes de matá-la fisicamente. Durante seu cativeiro, Maria foi submetida a interrogatórios constantes, privada de contato com seus filhos e mantida em condições que deliberadamente destruíam sua saúde. Quando finalmente foi executada, estava tão fraca que teve que ser ajudada a subir ao cadafalso. Seu carrasco precisou de 3 golpes para decapitá-la completamente, porque estava tão nervoso por executar uma rainha que suas mãos tremiam. O mais assustador é que essas execuções não eram segredos de Estado. Eram eventos públicos onde as pessoas comuns eram convidadas a assistir, como as mulheres que ousavam desafiar a ordem masculina eram punidas. As crianças eram levadas especificamente para que aprendessem a lição sobre o que acontecia quando as mulheres saíam de seu lugar. Agora chegamos à parte que talvez seja a mais perturbadora de toda esta história. As rainhas que sobreviveram e o que tiveram que fazer para se manterem vivas, porque a sobrevivência não era apenas uma questão de sorte. Era uma arte sombria que exigia sacrificar sua humanidade, sua dignidade e, muitas vezes, outras mulheres. Catarina de Médici se tornou a mestre desta arte macabra. Para sobreviver como rainha-mãe na França, ela teve que se transformar em algo que seus inimigos descreviam como a mulher mais perigosa da Europa. Mas aqui estamos na verdade que ninguém quer admitir. Ela não nasceu má. Foi moldada por um sistema que a forçou a escolher entre se tornar um monstro ou uma vítima. Catarina sobreviveu ordenando assassinatos, manipulando guerras civis e usando veneno como ferramenta diplomática. Mas cada decisão brutal que tomou foi projetada para proteger seus filhos e manter sua posição, porque ela sabia que um momento de fraqueza significaria sua destruição total. O famoso perfume envenenado que supostamente usou para matar seus inimigos era na verdade uma lenda. Mas a verdade é que ela manteve uma rede de espiões e assassinos que fariam qualquer organização criminosa moderna empalidecer. O mais trágico é que Catarina entendia perfeitamente o que teve que sacrificar para sobreviver. Em uma carta à sua filha Isabel, ela escreveu: "Fiz coisas que me condenarão eternamente, mas as fiz para que meus filhos não tivessem que fazê-las. Imagine viver com o fardo de saber que sua sobrevivência dependia de se tornar o tipo de pessoa que você teria odiado em sua juventude." Isabel I da Inglaterra escolheu uma estratégia diferente, mas igualmente brutal. Ela decidiu nunca se casar para nunca ter que se submeter a um marido que pudesse destruí-la. Mas essa decisão a condenou a uma vida de solidão absoluta, onde cada relacionamento pessoal tinha que ser calculado em termos de vantagem política. Isabel executou Maria Stuart, sua própria prima, não porque a odiasse, mas porque sabia que, enquanto Maria vivesse, haveria homens que usariam sua existência para desafiar o poder de Isabel. A carta que Isabel escreveu após assinar a sentença de morte de Maria revela a agonia psicológica de uma mulher que teve que matar sua própria família para manter seu trono. "Assinei a morte de meu próprio sangue, e com ela assinei a morte de minha própria alma." Mas talvez o caso mais desolador seja o de Joana, a louca de Castela. Joana não estava realmente louca, estava desesperada. Quando seu marido, Filipe, o Belo, morreu, ela se recusou a enterrá-lo, porque era a única forma que tinha de manter algum tipo de controle sobre sua vida. Sem Filipe, os nobres castelhanos a veriam como uma mulher sem proteção masculina, e, portanto, como alguém que poderia ser facilmente manipulada ou removida do poder. Mas sua recusa em enterrar Filipe foi interpretada como loucura, e essa loucura foi usada por seu próprio pai e seu filho para trancá-la em um castelo por 46 anos. Joana passou quase meio século prisioneira, não porque fosse perigosa, mas porque era conveniente para os homens de sua família que ela permanecesse louca
e incapacitada. Os registros médicos da época mostram que Joana estava completamente sã, mas havia aprendido que agir como louca era a única forma de evitar ser forçada a se casar novamente. Sua suposta loucura era, na verdade, uma estratégia de sobrevivência desesperada em um mundo que não dava às mulheres nenhuma outra opção. E aqui chegamos à reflexão mais devastadora de toda esta história. Estas mulheres não foram vítimas passivas, foram guerreiras que lutaram contra um sistema projetado para destruí-las, usando as únicas armas que tinham disponíveis: sua inteligência, sua resistência e, às vezes, sua crueldade. Mas o preço que pagaram por sua sobrevivência foi se tornarem versões distorcidas de si mesmas. Catarina de Médici, a menina que uma vez escreveu poemas sobre a paz, tornou-se a arquiteta de massacres. Isabel I, que quando jovem sonhava em ter uma família amorosa, morreu sozinha e cercada por cortesãos que a temiam mais do que a respeitavam. Joana, a louca, que havia sido uma das mulheres mais educadas de seu tempo, foi lembrada pela história como um exemplo de instabilidade mental feminina. Então, aí está a realidade brutal do casamento real exposta. Um sistema onde as mulheres mais poderosas do mundo eram tratadas como gado reprodutor com coroa, onde o amor era um luxo que poucas podiam pagar e onde a sobrevivência exigia sacrificar tudo o que as tornava humanas. Estas não eram as princesas dos contos de fadas. Eram mulheres de carne e osso, que viveram em um mundo onde seu único valor era sua capacidade de produzir herdeiros homens e onde um momento de fraqueza podia significar tortura, exílio ou morte. Da próxima vez que você vir uma coroa real em um museu, lembre-se que aquela bela peça de ouro e joias foi usada por mulheres que viveram em terror constante, que foram espancadas, violadas e assassinadas por homens que supostamente as amavam. Lembre-se que por trás de cada Sua Majestade a Rainha, havia uma mulher que possivelmente se deitava todas as noites, se perguntando se veria o amanhecer. Agora, se me permitem, vou apreciar o fato de que posso escolher com quem me casar, que posso me divorciar se meu casamento não funcionar, e que ninguém pode me executar por não produzir filhos homens. Porque, depois de mergulhar neste pesadelo histórico, acredito que todos podemos ser gratos por viver em uma época em que ser mulher não é mais automaticamente uma sentença de morte.